Meu nome é Márcia de Lara Campos, tenho 40 anos e hoje eu vim contar um pouquinho do meu passado. Todo o meu sofrimento começou desde a infância, né? E a minha mãe, ela começou a investir em mim. Então, logo cedo, já me colocaram em escolas de música, de dança. Já começaram a investir nesse lado artístico, né? Que a maioria dos pais tem essa tendência de querer expor os filhos a essa situação. Então, eu não tinha mais tempo de brincar. Eu não tinha tempo de ter uma infância. Eu tinha já preocupações com o lado artístico. E aí eu tive que começar a cumprir uma agenda de shows, então não tinha tempo mais para nada, era só estudar e trabalhar, né? Toda menina, quando começa a se envolver com essas coisas, começa a despertar nela um lado, como que eu posso dizer, ela se expõe demais e começa a despertar a sensualidade. Foi isso que começou a despertar em mim. Eu usava desde bem pequenininha já roupas muito curtas, né? Eram danças sensuais, porque eu queria imitar as cantoras que já eram adultas e que se apresentavam daquela forma. E aconteceu numa dessas situações que um tio meu veio morar lá na minha casa, né? Nessa época, né? E devido a essa exposição demais, às vezes que meu tio ficava em casa e que não estava minha mãe e nem meu pai, e ali ele começou eu comecei a sofrer abusos por parte dele. Ele tocava em mim, ele não chegou ao ato sexual, assim, digamos assim, mas ele tocava nas minhas partes íntimas. Ele fez de tudo comigo, tudo. Não chegou ao ato final, mas o restante ele fez tudo comigo, tudo que era sujeira, tudo que era podre. E eu guardava tudo isso dentro de mim. E é uma sensação horrível, porque você olha e não tem ninguém para te defender. E você pensa assim, se eu contar, vai ser pior. Então, quando eu começava a me apresentar, eu via os homens mais velhos olhando com outros olhares para mim, vinha a imagem do meu tio. E aí, assim, como ele voltou para a cidade dele, lá ele cometeu outros delitos, que ele era muito violento. E foi por causa dessa violência que ele cometeu esse delito. Ele foi preso. E eu tinha medo mesmo assim. Parecia que ele ia aparecer a qualquer momento, à noite, e ia estar ali me abusando. E eu não sabia o que fazer para tirar aquele trauma de mim. Eu me lembro que eu chorava muito, muito. Eu chorava de madrugada, lembrando da cena. Não apagava da minha cabeça. Às vezes as minhas amigas falavam assim pra mim, poxa, Márcia, eu queria ser como você, cantar essa vida de fama. E eu pensava dentro de mim, ela não sabe o que eu passo. Eu só queria não estar ali. Muitas das vezes eu não queria estar ali. Era só um disfarce tudo aquilo. Naquele momento, eu vivia um momento tenso da minha vida, porque eu não queria estar ali. Pensava assim, pra que eu nasci? Pra que eu nasci? Eu nasci para sofrer. E foi quando eu comecei a pensar no suicídio. Aí eu pegava a faca, ia pro banheiro, colocava no meu pulso e pensava assim, agora eu vou morrer. E eu não tinha amor próprio. Eu olhava no espelho e toda vez que eu olhava no espelho, quando eu estava sozinha, eu chorava. Ali eu chorava. Que eu falava assim, como você é feia. Eu falava pra mim mesma, como você é feia, por que você existe? Por que você existe? Olha o seu cabelo, que ridículo. E ali eu puxava meu cabelo, eu me beliscava, eu me batia de raiva, eu me arranhava, eu sentia raiva de mim mesma. E eu olhava assim,
E a vontade era de acabar. Eu sempre tive vontade só de morrer. Eu vivia pensando na minha morte. E teve uma época que a minha mãe ficou muito doente. Muito doente mesmo, entre a vida e a morte. E ela foi desenganada pelos médicos. E tinha uma tia minha que ela já frequentava a igreja. E ela falou assim para minha mãe. Eu me lembro que nessa época eu tinha uma agenda já de shows para cumprir. E minha mãe não estava tendo forças para me levar. E a minha tia pegou e falou para ela: olha, você já foi em tanto lugar. Você já foi na macumba, nas benzedeiras, em todos os lugares que falaram para você. Ela estava cheia de guia no pescoço. E a minha tia falou assim: eu vou te levar num lugar onde tem um médico. Mas esse médico não é qualquer médico. É o médico dos médicos. E a minha mãe nem perguntou onde que era, o que ela ia ter que fazer. Minha mãe falou assim: tá bom, eu quero conhecer esse médico. E foi quando ela chegou na igreja. No início eu não fui com ela. Eu fiquei curiosa, mas eu não fui. E aí quando ela voltou com um sorriso. Ela voltou de outro jeito, não tinha as guias no pescoço. E ela voltou curada. E aí no outro dia ela voltou de novo e aquilo foi aguçando a minha curiosidade. E quando ela me trouxe, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu entrei na igreja, eu pisei na igreja e eu falei assim: o que é isso? Aqui parece o céu. Era aquela paz. Eu falei: por que nunca ninguém me falou desse Deus? Nunca ninguém me apresentou algo tão bom. E ali eu vi que a minha vida podia mudar, que existia um Deus e Ele me fez. Eu entendi ali por que eu existia. E ali eu me entreguei de corpo, alma e espírito para Jesus. E eu saí dali leve, feliz, pensando: meu Deus, agora eu tenho a chance de começar uma vida nova. E eu me lembro que foi até numa sexta-feira que o pastor começou aquela música assim: vem tocar em mim, Jesus. E tudo que eu queria era que Jesus tocasse em mim. Então eu imaginei como a mulher hemorrágica que o pastor tinha falado, que se a gente só tocasse no Senhor Jesus, que dele ia sair poder. E eu falei: Jesus, toca em mim e me tira essa hemorragia que é dentro de mim, porque eu quero perdoar o meu tio. Eu quero apagar isso daí, eu não quero ter mais lembrança, ter traumas do meu tio. E realmente, eu toquei em Jesus, porque eu consegui, a partir daquele momento, perdoar o meu tio. Mas eu queria demonstrar isso através de atitude. E a gente foi até o presídio onde ele estava. Foi uma viagem. E eu olhei pro meu tio e eu falei: tio, eu perdoo por tudo que o senhor fez comigo. Eu não tenho mágoa. Aceita Jesus, tio. Ele é a salvação para a vida do senhor. Se o senhor aceitar Jesus, ele vai perdoar tudo que o senhor fez, mesmo o senhor estando aqui preso. Na hora ele ficou sem reação. Ele não esperava aquilo. Ele não esboçou nenhuma palavra. Ele não disse eu perdoo, não disse nada. Ele ficou sem reação.
Mas eu sei que ali ele recebeu a oportunidade de receber Jesus. Eu me lembro que eu levei até um jornalzinho da igreja para ele. Eu já tinha preparado tudo para levar para ele. E ali eu saí leve. Eu saí feliz porque eu sabia que eu precisava tomar aquela atitude de perdoar. E a partir daquele momento, a minha vida começou a andar para frente. Eu tinha uma razão de viver. Antes eu não tinha. E eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu falei assim, Jesus se apresentou para mim. Eu toquei nele. E dele saiu poder. Mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero ter ele dentro de mim. Então eu busquei. E eu me lembro, foi numa reunião de domingo. Eu falei assim, Espírito Santo, eu sou toda sua. A minha vida agora ela é toda sua. O Senhor é a razão do meu viver. Vem morar em mim. Ali eu recebi o Espírito Santo. Ali eu fui cheia do Espírito Santo. Eu transbordei o Espírito Santo. E é algo que eu até costumo dizer até para o meu filho. Dá para explicar, mas não é desse mundo. É algo muito celestial, que você não pode comparar com nenhuma alegria que existe nesse mundo. Eu falei para ele, quando a mamãe te teve e te pegou no colo pela primeira vez, foi lindo de ver. Mas a alegria de receber o Espírito Santo é maior. Ali eu falei assim, obrigada, Jesus. Obrigada pelo Senhor permitir que eu faça parte de tudo isso. Pelo Senhor compartilhar algo tão celestial comigo. É uma felicidade que ela não acaba, não é momentânea. É o tempo todo. Por mais que venham as lutas, que venham as dificuldades, hoje eu sei o valor que eu tenho. A partir daquele momento que eu recebi o Espírito Santo, ele me guiou em tudo. E fez de mim uma mulher forte, porque eu aprendi a fazer o que é certo para colher o que é bom. Então eu comecei a colher as coisas boas na vida. Eu conquistei o meu marido, conquistei. Depois disso, Deus me deu uma família feliz. O meu filho é um filho abençoado, um abençoado. Eu vi Jesus transformar a vida dos meus pais e me deu uma nova vida, me deu uma família que eu não tinha tido antes na minha infância. Ele me deu tudo, muito mais do que eu esperava, muito mais, muito mais. Eu só tenho a agradecer. E ainda, tudo que eu agradeço ainda é pouco, não é o suficiente. Eu fico ainda devendo, porque ele me deu muito, muito mais do que eu esperava.